Amados irmãos, eu quero fazer perguntas para você hoje. Por que que Jesus não foi recebido pelos seus? Por que que Jesus, a pessoa mais importante, mais gloriosa, mais maravilhosa, ele veio para o que era seu, os seus e os seus não receberam? Por que que Jesus foi rejeitado? Por que que há tanta injustiça nesse mundo? Por que que crentes deixam de andar nos caminhos de Deus e voltam para o mundo de trevas? Por que que o Evangelho é às vezes mais difícil do que as coisas que não são de Deus? Por que que existe tanta separação? Por que que existem pessoas que prometem o amor no casamento e pouco tempo depois está cheio de ódio, tudo destruído, tudo acabado? Por que que há crianças abandonadas, né? Por que que existe tanta corrupção, tanto ódio, tanta violência? Nunca houve um único dia nesse planeta em que não se derramou sangue. Por que que existe guerras? Por que que existe tanta confusão? Por que que existe tanta coisa horrível nesse mundo? Vamos ler a palavra de Deus. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: porque nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, ele descortina um pouco aqui o mundo espiritual. Ele diz aqui, o Deus desse século. É claro que existe alguém por trás da cena, existe alguém trabalhando camufladamente, existe alguém trabalhando silenciosamente. Você não está vendo, mas tem alguém trabalhando. Paulo chama essa pessoa de Deus desse século. Certamente esse não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Criador do universo. Esse é um Deus pequeno, é um Deus com letra pequena, mas ele é um Deus, porque ele tem um governo da mente das pessoas, amados. E a Bíblia diz mais, que ele cega o entendimento. Eu estava prestando atenção na palavra cegar, significa privar da vista, alucinar, iludir, entupir, entulhar, desbotar, desvanecer, apagar, impedir a visão, ou não querer que a pessoa veja, não é? Não quer que a pessoa veja Jesus. Ele fica na frente, ele procura bloquear o caminho para que aquela pessoa não enxergue a luz do Evangelho. E a outra palavra que diz aqui é entendimento. Ele cega o quê? Ele cega o entendimento. Ora, o entendimento é a capacidade que nós temos de compreender, de entendermos, de discernir o certo e o errado. O entendimento é a capacidade de perceber, de ver, de notar a diferença entre o bem e o mal. É a inteligência, é a lucidez, é o juízo, é a razão. Então o diabo, ele procura cegar exatamente o entendimento, que você vai, quando você vai compreender o Evangelho, então aquela coisa está cega e você não consegue compreender o Evangelho. Agora ele faz a outra pergunta aqui: de quem? De quem ele cega o entendimento? A Bíblia diz, dos incrédulos. Incrédulos são pessoas que não conseguem crer, ou não creem, ou são descrentes, ou têm dificuldades para abrir o coração para receber o Evangelho. Incrédulos são pessoas que têm um coração endurecido, enrijecido. Incrédulos são pessoas que já foram decepcionadas várias vezes, então elas criaram uma estrutura de defesa, fechando o coração para não ouvir mais a palavra do Senhor. Incrédulo significa aquela pessoa que não crê, que não recebe, que não acredita. Então, por isso, eles também não entendem o santo Evangelho, a beleza do Evangelho. Meus amados e queridos irmãos, eu queria deixar essa mensagem para você e queria também deixar uma outra meditação. A meditação é a seguinte: todo o presente de Deus, ele vem muitas vezes com a embalagem que você não gosta. Querendo citar mais uma vez o exemplo de Jesus. Jesus veio ao mundo e os judeus não o receberam. Por quê? Porque eles não gostaram da embalagem. Eles queriam um Messias vindo num cavalo branco, todo bonito, parecia um rei de Roma, parecia um imperador de Roma, e veio um Jesus humilde. Eles não gostaram da embalagem, por isso não receberam Jesus. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes nós rejeitamos as coisas de Deus porque nós não gostamos da embalagem. Eu queria deixar para você o último texto que está lá no versículo 6, que diz assim: deixa resplandecer a luz. Disse Deus, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Deixe que essa luz resplandeça.
Deixe que a luz da presença de Deus, deixe que a glória de Jesus. Chegou o momento de você abrir o seu coração. Eu quero dizer mais para você, meu querido, quando você diz assim, eu creio em Jesus, começa a sair a escuridão, começa a vir a luz. Quando você abre o coração para dizer, Pai, agora eu creio em Ti, eu estou te recebendo, Jesus. Sabe o que acontece? A luz começa a brilhar no seu rosto. E você vai começar a ver o Evangelho da glória de Cristo. Jesus é a pessoa mais maravilhosa do universo. Não viva essa vida, não passe por esse mundo sem conhecer esse Senhor maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.